Mateus capítulo 5, dos versos 33 ao 37. E lá na igreja estamos estudando o Sermão do Monte, o célebre Sermão do Monte. E hoje eu queria falar convosco, pensar convosco sobre o controle da língua. O controle da língua. Mateus capítulo 5, versos 33 ao 37. Diz assim: Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disto passar vem do maligno. Pedimos ao Senhor Santo Espírito que ilumine os nossos corações, leve cativo todos os nossos pensamentos, libertando as nossas mentes para entender tudo aquilo que vai ser falado. E eu me entrego, Senhor, nas tuas mãos, como uma ferramenta viva, como mensageiro, para transportar a tua palavra até ao coração destes meus irmãos, destes meus amigos. Que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na tua presença, para a tua honra e para a tua glória. Amém. E glória a Deus. Este é o célebre Sermão do Monte. Nós estamos na 6ª mensagem sobre este sermão. Este foi o maior sermão alguma vez proferido, para a maior plateia alguma vez junta e para o maior pregador que alguma vez pisou a face da terra. Este sermão, meus amigos, eu considero este sermão como o beabá do cristianismo. Eu considero este sermão como a matéria da escola primária em que as criancinhas vão começar a aprender o A, o B, o C, o primeiro número, o segundo número, o terceiro número. Este é a base, o sermão base de todo o cristianismo. E este sermão começa lá no capítulo 5, no verso 1 de Mateus, ele começa com 8 bem-aventuranças. Estas 8 bem-aventuranças, elas mostram a obra de Deus no nosso caráter. Estas 8 bem-aventuranças mostram-nos como nós somos transformados por Deus. Como é que Ele nos torna diferentes perante o mundo. Ele trabalha em nós, Ele nos humilha, Ele nos mostra a nossa miserabilidade, Ele nos dá o caminho para viver uma vida diferente. Estas bem-aventuranças mostram-nos como é que nós chegamos a Deus numa condição pobre. Como é que nós chegamos a Deus e dizemos: Senhor, eu não tenho mais nada para te dar, eu não tenho mais nada para fazer por ti, de mim nada sai de bom, eu estou aqui, trabalha em mim, uma condição pobre, uma pobreza abaixo da linha da pobreza. Não importa se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem posses, não tem posses, se tem riquezas, se não tem riquezas. As bem-aventuranças não falam de pobrezas financeira, pobreza física. As bem-aventuranças falam de pobreza espiritual, meramente espiritual. E nós temos que chegar a Deus, pobres de espírito, vazios, sem nada, para que Ele possa trabalhar em nós. E quando nós chegamos a Deus nessa condição, nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual, nós reconhecemos a nossa miserabilidade, nós reconhecemos aquilo que o pecado fez em nós, aí nós choramos e somos consolados por Ele. E ao sentirmos-nos consolados, nós vamos nos tornar mansos, porque deixamos de guerrear as nossas próprias guerras, deixamos de clamar pelos nossos próprios direitos e deixamos que Deus trabalhe em nós, deixamos que Deus seja Ele a fazer o trabalho em nós. E quando nós nos sentimos assim mansos de coração, nós começamos nutrindo uma fome e sede de justiça.
Uma fome e sede de justiça para nós, não a justiça física, não a justiça dos homens, não estou falando em justiça dos tribunais, eu estou falando em justiça de Deus. Aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. E quando eu tenho fome e sede dessa justiça para mim e para todo o mundo que me rodeia, eu me torno misericordioso porque eu recebo a misericórdia de Deus. E recebendo a misericórdia de Deus, o meu coração fica limpo em Cristo. Cristo limpa o meu coração assemelha-se ao coração de Deus e eu torno-me então pacificador. Eu proclamo a paz de Cristo. Eu torno-me ministro da reconciliação. E por causa disso, eu recebo um prémio. Por causa de eu me tornar diferente de tudo o resto, eu sou perseguido por causa do nome de Cristo. Esta é a última bem-aventurança, este é o prémio que Cristo nos deixa. Por consequência disso, por consequência destas 8 bem-aventuranças, nós passamos a viver em contraposição do mundo, nós começamos a viver na contramão do mundo, porque nós nos tornamos diferentes, e ele diz aí no verso 13, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando nós nos tornamos sal da terra e luz no mundo, nós começamos influenciando o mundo. Nós começamos incomodando os hábitos naturais do mundo. Como se faz isso? Vivendo de acordo com a lei moral de Deus, conforme Jesus também a viveu. Neste sermão, Jesus nos coloca um padrão ético muito maior do que a interpretação por parte dos escribas e dos fariseus. Jesus prefere este sermão para ir contra aquilo que os fariseus e os escribas estavam ensinando naquela época, porque eles alteraram, deturparam a lei de Deus. Jesus aqui coloca à luz a verdadeira interpretação da lei moral de Deus. Nós estamos a entrar aqui nos chamados teologicamente os ditos de Jesus. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E ele continua, do verso 27, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Parece que Jesus está contrariando a lei. Mas não. Ele está colocando à luz a verdadeira interpretação da lei moral de Deus. Por isso ele diz aí no verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em multa dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora pensemos uma coisa. Não havia ninguém que conhecesse melhor a lei do que os escribas. Eram eles que copiavam os rolos da lei. E de tanto copiar, eles começaram a decorar a lei. Ora, Jesus diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como é que é isto possível? É possível porque nós temos que atender àquilo que Jesus está dizendo e não àquilo que os escribas estavam dizendo. Porque eles, como nós vamos ver, eles alteraram a lei, eles subdividiram a lei, eles acrescentaram regras e normas à lei e Jesus veio-nos colocar um ponto nisso. Jesus fala sobre a ética do valor da vida, que está aí nos versos 21, que é acerca do assassinato. E assassinato não quer dizer que você tenha que pegar numa espada, numa faca ou numa pistola. Muitas vezes você assassina alguém pelas suas próprias palavras. Muitas vezes você assassina alguém pela sua maneira de agir. Muitas vezes você está assassinando alguém quando fala mal, quando mancha o seu nome. Mas ele também continua acerca da ética no casamento e na sexualidade. Está aí nos versos 27 em diante. Ele fala do divórcio e da pureza sexual. E agora nós vamos falar sobre a ética no falar. Ou seja, falar a simples verdade. É fundamental
é essencial que na construção do reino dos céus, no qual nós estamos inseridos, que à nossa volta impere a ética no falar. Como? No nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa família, na vida social, na vida espiritual tem que imperar, é fundamental, é essencial que impere uma ética no falar. É fundamental compartilhar somente a verdade com o próximo. Mas deixe que eu lhe diga, haverá momentos em que nós teremos que tomar decisões sobre o que falar. E isto Tiago nos diz claramente. Aliás, Tiago é um dos escritores, um dos autores bíblicos que mais fala no falar e no controle da língua. Mas ele diz no capítulo 1, verso 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. De uma forma completamente natural. Nós, homens, somos extremamente rápidos para falar. Muitas vezes até somos mal educados, falamos em cima dos outros. Somos igualmente rápidos para nos irar. Quando não nos agrada aquilo que o outro está dizendo, quando não nos agrada aquilo que ouvimos falar de nós nos iramos. Isto é natural do homem. Isto faz parte da raça humana. Deixe que eu lhe diga uma coisa, todos nós, sejamos nós crentes ou não crentes, todos nós lutamos com a nossa língua. É uma luta contínua no que nós falamos, o que é que nós falamos. Esta é uma luta que vai durar até ao túmulo. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com convicção. É uma luta real. Você irá sempre ter uma luta com a sua língua. Quantas vezes eu ouvi, e eu mesmo, quando era mais novo, quando era mais traquina, e quando eu falo em mais novo não quer dizer que você fosse em criancinha, mesmo com 20 e poucos anos, 30 anos, eu não levava desaforo para casa, eu tinha que dar sempre o troco. Graças a Deus, que Deus tem trabalhado em mim e eu tenho aprendido a comedir naquilo que eu falo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Que nós devemos parar e pensar primeiro, antes de abrir a boca e falar. Deixa que eu lhe dê uma nota importante. Você não fala somente com a sua língua. Você também fala com o seu coração, com a sua mente. Deus ouve cada vírgula, cada palavra, cada ponto de exclamação, de interrogação que eu falo na minha mente. Mas você pode perguntar assim, ok, então o que é que vai ter que nortear a minha fala? O que é que vai ter que guiar a minha fala? Repare que o verso 33 diz assim: também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Isto não é um mandamento. O verso 33 não é um mandamento. O verso 33 é uma mistura de conceitos teológicos colocados nas palavras dos antigos pelos escribas e pelos fariseus. Eu vou-lhe ler 3 textos e você vai perceber o que é que os fariseus, o que é que os escribas fizeram com a lei de Deus. E quando eu falo a lei de Deus, eu falo na lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Números 30, verso 2 diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo o que prometeu, fará. Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Levítico 19, 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo.
nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. 3 textos que saíram das palavras de Deus. O que é que foi feito? O que é que os fariseus fizeram com estes textos? Eles gradualizaram a questão dos juramentos. Não percebi, eu vou explicar. Eles olharam para o 3º mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, não jurarás pelo nome de Deus. E juntaram o 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho. E juntaram também Números 30 e Levíticos 9. Eles juntaram tudo, eles fizeram um bolo e fizeram assim, dividiram 2 palavras. Ou seja, jurar em nome de Deus? Não. Porque é muito forte, é muito sério. Jurar em nome de Deus? Nunca. Agora, jurar por outra coisa já é um assunto menos sério. Então, já não há problemas. Eles agregaram o 3º mandamento ao 9º mandamento. Ora, nas palavras de Jesus, a partir do verso 34, nós vemos que isto é uma pura hipocrisia. Isto é uma superficialidade. E não é por acaso que, perante a falsidade dos fariseus, Jesus, lá em Mateus 23, nós temos o discurso mais duro, mais severo, a repreensão mais severa aos fariseus. Teremos a oportunidade de ler essa passagem um pouco mais à frente. Jesus, olhando para esta hipocrisia, olhando para esta falsidade dos fariseus, ele os repreende. Pois bem, a mensagem de Jesus é muito simples. E eu quero que você atente isto. Falar a verdade é um dever de honra dos cristãos. Eu vou dizer novamente. Falar a verdade é um dever de honra dos cristãos. Porquê? Porque o Senhor, Deus, sabe que a nossa mente é prodigiosa em falsificar a verdade. Deus sabe que a nossa mente é prodigiosa em inventar desculpas que nos autorizam a mentir. Por isso é que ele diz no verso 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. E repare que a mentira, ela não começa por uma mentira grande. A mentira começa sempre com as coisas mais pequenas. A grande pergunta é: quais são as situações em que temos que observar a nossa vida? Quais são as situações em que temos que observar o nosso coração, a nossa fala? Eu dividi a resposta a esta pergunta em 2 partes. Primeiro, existem as questões negativas e existem as questões positivas. Ou seja, existe aquilo que é proibido e existe aquilo que é um dever. Eu estou a falar para cristãos. Então, o que é proibido? Quais são, em primeiro lugar, os pecados proibidos no 9º mandamento? Não direis falso testemunho. O conceito original, ele baseia-se na figura de um tribunal. No Antigo Testamento, para quem não sabe, eu vou-lhe dizer, no Antigo Testamento, a pena aplicada a quem prestasse falso testemunho era a pena capital. Quem mentisse, quem prestasse falso testemunho, quem difamasse alguém falsamente, sofreria a pena capital. Eu estou a falar na morte. Então, quais são os pecados proibidos? Em primeiro lugar, a difamação. Não se deve difamar ou denegrir a pessoa do próximo, nem de nós mesmos. Difamar é criar uma fama negativa. Difamar é intitular alguém daquilo que não é ou daquilo que não fez.
E eu queria hoje chamar a atenção aos meus amigos e aos meus irmãos, porque muitas vezes na minha rede social eu recebo mensagens de perguntas a respeito de alguém. O que é que o pastor acha de fulano? O que é que o pastor acha de cicrano? E isso exige de mim e de nós um cuidado especial quanto às respostas. Porque embora pareça sem maldade nenhuma, a minha resposta pode ser traduzida numa difamação. O nono mandamento nos proíbe também a difamação de nós mesmos. Eu sou um desgraçadinho. Eu não sei fazer nada. Eu não consigo fazer nada. À espera que alguém tenha compaixão. Isso é falsa humildade. Isso é fingimento. Isso é um pecado proibido no nono mandamento. Quero deixar uma nota muito importante. É muito fácil julgar ama no outro. É muito fácil julgar ama no outro. Muito embora muitas vezes seja verdade. É muito fácil criticar o outro, muito embora o outro seja alvo, ou seja, digno de ser alvo de críticas. Mas o nosso papel não é esse. O nosso papel não é destruir a imagem de ninguém. Não são poucos os textos que nos dizem que para eu ir ao encontro daquele que está falhando, lhe dando a mão, lhe dando conselho, no intuito de conseguir levantar, e a Bíblia diz, se conseguires, ganhaste o irmão. Portanto, o meu papel não é denegrir a imagem de ninguém. O meu papel não é lançar mais lama daquilo que ele já tem. O meu papel é levantar. Mas, em segundo lugar, o julgamento falso também é proibido no nono mandamento. Julgamento falso é atribuir a uma pessoa defeito que ele não tem e imputar-lhe erros e falhas que ele não cometeu. Isto é de natureza diabólica, porque a Bíblia diz que o acusador é o diabo. E se eu estou acusando alguém, eu quando faço um julgamento falso, eu estou acusando, eu estou atribuindo algo que essa pessoa não tem, eu estou dizendo algo que essa pessoa não fez. Muitas vezes praticamos falsos testemunhos contra pessoas motivados apenas por vinganças antigas, quando vemos alguém que nós não gostamos e ele está caminhando sobre a lama, e então eu vou lá e ainda carrego mais porque eu estou magoado com ele e agora é a hora da minha vingança. Isso é um pecado proibido pelo nono mandamento. Isto é sinal de que o meu coração está inflamado com setas demoníacas. Mas em terceiro lugar, temos o depoimento falso. Em hipótese alguma, o servo de Cristo pode prestar juízo ou em juízo, em conhecimento, falso depoimento. A verdade tem que ser dita incondicionalmente. Pastor, mas isso custa. Eu sei que custa. Até porque muitas vezes a mentira surge em forma de boa vontade. Como assim? Para livrar alguém de problemas, eu minto. Mas pastor, foi para o ajudar. Mas é mentira, é um falso depoimento. O mal nunca pode defender o bem. Nunca podemos usar o mal para que o bem sobressaia. Em quarto lugar, pleitear em favor de causas más. E este, meus queridos, é um ponto que me custa falar, mas é isso que a Bíblia diz. Eu aqui falo do juiz, falo do magistrado, falo do advogado. E nós vemos muitas vezes nas séries televisivas, nas séries de advogados, em que o advogado sabe que está a defender uma causa má. Mas por causa do seu sustento, por causa da sua visão monetária, ele continua defendendo essa causa. Ele abraça essa causa.
É verdade. Todo o criminoso, todo o réu tem direito a uma defesa. E até porque até à conclusão do processo, ele é sempre inocente. Existe sempre a presunção de inocência. Eu sei que todo o réu tem direito a um julgamento justo. Mas no cristianismo, eu estou a falar de cristianismo, eu estou a falar de Bíblia, eu estou a falar do Sermão do Monte, eu estou a falar do ensinamento básico do cristianismo pelas palavras de Jesus. É necessário muito cuidado na forma como nós recebemos as causas. E eu falo aqui do juiz, do magistrado, do advogado, mas eu também falo naqueles que abraçam causas nas páginas do Facebook. Abraçam causas que não são causas legítimas. Defender os maus destrói a ética cristã, mancha o direito, desvaloriza a justiça, desvirtua o arbítrio. Embora os operadores da justiça estejam vinculados às leis penais e civis, eles devem, contudo, observar as leis de Deus. Não há nenhuma lei penal ou nenhuma lei civil que não saia da boca de Deus. A lei moral de Deus, ela abrange todos esses códigos, tanto penal como civil. Mas em quinto lugar, o pecado também proibido no 9º mandamento é o pecado da covardia. Nós somos defensores da verdade. Ponto. Nós somos combatentes da mentira. Ponto. Nada mais simples do que isto. Nada mais simples de entender que nós somos defensores da verdade e combatentes da mentira. Se a verdade é negada, se a injustiça é praticada, se a injúria é cometida, se as pessoas são ludibriadas, se os justos são penalizados, então é hora de nós entrarmos em ação. É hora de nós combatermos essa mentira. É hora de nós defendermos a verdade sobre essas coisas. O cristão tem que se colocar na linha de combate contra estas causas. O cristão não pode optar pela posição de covardia. Pastor, mas não é nada comigo. Não me está a afetar, mas você é um cristão. Você é um combatente da verdade. Você é um defensor da verdade. Você é um combatente da mentira. Esta é a natureza do cristão. É por isso é que nós somos diferentes. E é por isso é que o mundo nos persegue. Nada mais simples que isto. Em sexto lugar, caluniar e maldizer. Falsear a verdade. Omitir a verdade. Escarnecer. Tratar com desprezo. Rebaixar. Censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Isto é fruto da nossa própria natureza caída. Deixa que eu lhe conte uma história, rapidamente. Havia um navio de guerra que parou num porto. Um porto qualquer, não importa. E foi dado ordem de folga a toda a tripulação, ficando apenas os elementos que faziam parte do oficial de quarto, o sargento de quarto, o cabo de quarto, ou seja, aqueles que ficam a vigiar a embarcação enquanto os outros vão passear. E essa embarcação tinha um capitão, o comandante do navio. Ele era alcoólatra, ele gostava de beber muito. E quando toda a tripulação saiu para passear, o capitão saiu também. Mais tarde, quando o capitão veio, ele vinha completamente embriagado. Quase que mal conseguia subir a escada do navio. E o oficial de quarto que estava lá, que tinha que escrever o seu relatório de serviço, ele escreve: o capitão chegou cedo e sóbrio. Você entendeu? Ele não quis denegrir a imagem do capitão.
Ele mentiu. Foi uma mentira grave? Não, foi para tapar a imagem do seu capitão, mas ele mentiu. Carinhosamente mentiu. Este sexto pecado, muitas vezes, nós fazemos-lo com parcialidade. Nós fazemos, em regra geral, praticamos isto contra quem nós não gostamos. Ou seja, se aquele que eu gosto faz uma coisa que é má, mas porque eu gosto dele não vejo mal nenhum. Mas se for um indivíduo que eu não gosto, essa mesma atitude já passa a tomar outras medidas. Já é pecado, já é mau. Resumindo, ocultar a verdade, falsear a verdade, dar falso testemunho, jurar falsamente, falar mal do outro é vergonha para o crente. Olha o que eu estou dizendo. É vergonha para o crente. É vergonha para a igreja. A igreja fica mal vista pelos atos e os comportamentos dos seus membros, porque eles são mentirosos. Eles dão falso testemunho, eles falseiam a verdade, eles ocultam da verdade, eles falam mal dos outros. E além disto tudo, além de ser vergonha para o crente, vergonha para a igreja, ela é abominação para Deus. Deus abomina. Deixe que eu lhe diga uma coisa. Não existe igreja que sobreviva baseada nestas práticas. Não existe igreja alguma que sobreviva baseada no ocultamento da verdade, no falseamento da verdade, no falso testemunho, no juramento falso e no falar mal dos outros. Não existe igreja que sobreviva a estas práticas. Mas, por outro lado, nós vimos as questões negativas, aquelas que são proibidas, agora vemos as questões positivas, ou seja, os nossos deveres. Por outras palavras, aquilo que o nono mandamento nos obriga. O nono mandamento, eu falo novamente, não direis falso testemunho. O que é que esse mandamento me obriga? Quais são os deveres exigidos no nono mandamento? Em primeiro lugar, conservar e promover a verdade em nós, no grupo em que vivemos, aonde nós exercemos influência. Nós temos que conservar e promover a verdade, custe aquilo que custar. Você pode dizer assim, mas falar a verdade dói. Dói sim. A verdade nunca foi boa de ouvir. Aliás, é mais agradável ouvir uma mentira do que ouvir uma verdade. Então como é que eu promovo a verdade? Como é que eu conservo a verdade? Eu conservo a verdade, eu promovo a verdade em amor, em mansidão, com tranquilidade, tentando não promover a verdade para pressionar o outro para baixo, mas promover a verdade para levantar o outro para cima. Essa é a minha missão. O segundo dever é manter e defender publicamente a verdade, enquanto, por outro lado, negar e abominar a mentira, mesmo sendo ela de cunho caridoso. Não caia na tolice de mentir caridosamente. A mentira é sempre mentira. Pastor, mas é uma mentirinha pequenininha, é só para fazer o bem. É mentira. Não deixa de não ser mentira. Não deixa de não ser um pecado. Isto não quer dizer, porque eu sei que muitos há, e eu conheço alguns, infelizmente, que por serem cristãos, ou por terem algum estatuto religioso, algum estatuto um cargo mais alto, que eles são detentores da obrigação universal de pontuar a verdade na vida dos outros. Pastor, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que lutar pela verdade. Então anda, parece um fiscal, vendo a vida dos outros, procurando erros e defeitos para apontar dedos. Essa não é a nossa obrigação. Nós não somos detentores da obrigação universal de pontuar a verdade na vida dos outros. Nós devemos sim chamar a atenção.
Nós devemos sim aconselhar, mas não devemos apontar, nem devemos andar feitos fiscais. Até porque isto precisa ser feito no lugar apropriado, da forma apropriada e com os meios apropriados. A Bíblia diz: se vis o teu irmão em pecado, chama-o. Não é acusá-lo publicamente, é falar com ele, é chamá-lo à atenção em privado, conversar com ele. Mas a Bíblia também diz: se ele não atender, chama 2 ou 3. E se ele continuar a não atender, então leva-o ao conselho. Mas isso já é a última instância. Isso já é os meios e os lugares apropriados. Em terceiro lugar, o 9º mandamento nos adverte ou nos exige que digamos a verdade em toda e qualquer situação, inclusivamente nos inquéritos policiais, perante o juiz ou diante de um tribunal. É a nossa obrigação, é nosso dever dizermos a verdade. É a nossa obrigação e nosso dever não falsear a verdade. Em quarto lugar, o quarto dever do 9º mandamento é ser justo, mas também piedoso e tolerante com as pessoas que erram. A minha avó dizia que errar é humano. E é verdade. A nossa natureza erra. A nossa natureza está sujeita ao erro. Não há ninguém, até eu erro. Aliás, possivelmente eu erro mais que vocês todos. Mas todos os seres humanos estão sujeitos ao erro. Mas, por outro lado, todos os seres humanos são passíveis de recuperação. Se o erro der lugar ao arrependimento, glória a Deus. Você ganhou um irmão. Você ganhou um amigo. Você tem que olhar para o outro como você é também. Você também erra. Você também falha. Você também mente. Você também diz a verdade. Todos nós somos iguais uns aos outros. Todos nós temos a mesma natureza humana. A raça humana tem todo o mesmo DNA neste aspecto. Mas todos nós somos passíveis de nos arrependermos e de sermos recuperados. Quando eu busco a verdade em relação a um irmão meu, eu tenho que partir de um pressuposto, que esse meu irmão vai ser recuperado. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho não é acusar, o meu trabalho não é julgar, o meu trabalho não é denegrir, o meu trabalho é, sobretudo, esgotando todos os meus meios para recuperar essa pessoa, para tentar que saia dela ou que apareça dela o fruto do arrependimento. Infelizmente, os nossos comentários buscam sempre, em primeiro lugar, a queda. Infelizmente, eu vejo nos comentários do Facebook que, ao invés de enviar uma mensagem privada e chamando a atenção dessa pessoa em mensagem privada, eu opto por publicamente chamar a atenção. Isso é denegrir a imagem. Isso é procurar a queda da pessoa. Isso é procurar publicamente a queda dessa pessoa e não a sua recuperação. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu estou farto de dizer que a minha vida não serve de exemplo para ninguém. Mas ontem publiquei algo e alguém me chamou a atenção. E eu reconheci que realmente não estava certo e eliminei. Houve recuperação, houve arrependimento. E eu sei que muitos de vós também fazem isso. Nós devemos aplicar a verdade, mas não com efeitos condenatórios. A nossa verdade nunca pode servir para condenar.
Estes são os pecados, estes são os deveres que o nono mandamento nos exige. Agora, outra pergunta que nós fazemos aí, a partir dos versos 34 em diante, até ao 36. Jesus vai falar agora dos juramentos. O que é que eu faço com a questão dos juramentos? Verso 34 diz: Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Na altura, possivelmente, não havia tinta para o cabelo. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que pediste passar vem do maligno. O que é que eu faço com a questão dos juramentos? Em primeiro lugar, quero lhe dizer que não adianta gradualizar os juramentos entre o mais sério e o menos sério. Eu não vou jurar por Deus, mas posso jurar para a minha sogra. Eu não vou jurar por Deus, mas posso jurar pela minha mulher, pela vida da minha mulher, ou pela minha vida. Não existe graduação. Até porque Deuteronômio 6, o próprio Deus diz, Deuteronômio 6, verso 13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Aquilo que Jesus está fazendo aqui nestes versos, do 34 ao 37, é que Ele está combatendo a hipocrisia neste tipo de graduação dos juramentos. Mas você pode me perguntar, em que ocasião eu devo jurar pelo nome de Deus? E eu digo-lhe, em todas as ocasiões solenes. Novamente, em todas as ocasiões solenes, você pode e você deve jurar pelo nome de Deus. Quais são as ocasiões solenes? Em primeiro lugar, o casamento é uma ocasião solene. Quando alguém casa, Deus está presente. Deus é testemunha dessa aliança. Então aí você pode e deve jurar pelo nome de Deus. Segundo, a membresia da igreja. Você pode e deve jurar pelo nome de Deus. Terceiro, nos seus votos particulares a Deus. Não é promessas, não é as promessas que alguns fazem. Eu prometia ao santo tal, à santa tal. Não, esqueça isso. Os votos particulares que você faz com Deus, a Deus, na sua intimidade particular com Deus, esses votos você deve jurar pelo nome dele. E por último, hoje já não se faz uso de jurar com a mão em cima da Bíblia na barra de um tribunal perante o juiz. Mas você nesse aspecto, nesta ocasião, no tribunal perante o juiz, você pode e deve jurar pelo nome de Deus. Essa é uma ocasião solene. O crente nem só pode, como deve também jurar pelo nome de Deus nessas ocasiões, nessas situações. Agora escute, existem senãos. Aquilo que eu juro pelo nome de Deus tem que ser mesmo solene. Não pode ser uma coisa qualquer. Como muitas vezes nós ouvimos aí nos nossos relacionamentos, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Não, esqueça isso não é jura nenhuma. Isso não é jura nenhuma, isso é hipocrisia, isso é falsidade. O juramento pelo nome de Deus é uma coisa séria. E tem que ser por uma coisa séria, tem que ser por uma coisa solene. Juramentos levianos, profanos e hipócritas, Deus abomina. Como é que você sabe isso, pastor? Como é que você tem a certeza que Deus abomina os julgamentos levianos, profanos e hipócritas? Eu vou ler para si Mateus capítulo 23, já falei há bocado, a partir do verso 16. Olha o que é que Jesus diz acerca destes juramentos.
Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. E quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Veja o que Jesus fala acerca destes juramentos hipócritas. Deus abomina juramentos pelo nome de Deus apenas em questões, em situações solenes. Resumindo, juramento é proibido ou não? É e não é. O juramento, quando lícito, eu estou a ler aqui um trecho tirado do Catecismo Maior do Westminster, e diz assim, esse trecho: o juramento, quando lícito, é uma parte de culto pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a sua unidade, toma Deus como testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que julga. Então, meu querido e minha querida que me está ouvindo, na dúvida, não juro. Tirando aquelas 4 situações que eu lhe falei, ocasiões solenes, na dúvida, não jure. Porque você está chamando Deus como testemunha daquilo que você está falando, daquilo que você está jurando. Toda a Escritura, ela nos orienta a controlar a nossa língua. E você não é capaz de controlar a sua língua sozinho. Não, pastor, não. Numa altura ou noutra, numa ocasião ou noutra, você vai cair. Você vai falar aquilo que não deve. E muitas vezes pensar aquilo que também não deve pensar. Apenas o Espírito de Deus em quem nós habita nos pode ajudar a falar convenientemente como servos de Cristo. Não tente conquistar, não tente debater causas sozinho. Embora essas causas sejam verdadeiras, não avance sozinho. Peça a orientação do Espírito Santo. Veja aquilo que Moisés fez. Moisés teve um encontro com Deus lá no Monte Horebe e Moisés disse: Senhor, eu não posso ir porque eu não sei falar. Claro que Moisés sabia falar. Claro que Moisés foi um estudante das escolas do Egito e ele sabia falar. O que Moisés estava com receio é de dizer aquilo que não devia dizer. E o que é que Deus fez? Disse: Moisés, vai, porque eu te colocarei na tua boca as palavras que tu deves falar. Hoje o cristão tem o Espírito de Deus habitando dentro de cada um de nós. Então devemos confiar e solicitar e clamar e suplicar que seja o Espírito que coloque na minha boca as palavras necessárias. Como é que eu faço isso? Antes disso, eu quero lhe dar o significado, porque existe muita contradição no verso 37. O verso 37 diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que é que Jesus quis dizer com esta expressão? Sim, sim, não, não. Então vamos entender o significado desta expressão. Primeiro começamos pelo sim. E quando Jesus diz sim, sim, é a confirmar aquilo que está dizendo. O sim corresponde à nossa sinceridade.
O cristão tem que ser sincero, tem que ser reto, tem que ser honesto. Ou seja, dar o melhor significado às palavras. Por isso é que eu disse, nós temos que parar para pensar aquilo que nós vamos falar. Nós temos que dar significado às nossas palavras. Até porque a Bíblia diz, com a tua boca abençoa. Não é para eu estar a abençoar, eu te abençoo, não é nada disso. As minhas palavras vão amaldiçoar ou vão abençoar quem me ouve. Eu tenho que dar o melhor significado, tenho que ser sincero nas minhas palavras. Eu não posso alimentar nem cultivar suspeitas das minhas palavras. As minhas palavras têm que ser ouvidas, compreendidas e aceites com toda a sinceridade, com toda a abertura. A sinceridade envolve também dar o benefício da dúvida. Quantas vezes eu não ouvi, meus queridos? Não, aquele não. Aquele não pode entrar no reino dos céus. E eu pergunto, será que essa pessoa está dizendo isso? Conhece o coração da outra? Será que essa pessoa está dizendo isso? Sabe se o outro já pediu perdão a Deus ou não? E sabemos nós que quando nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa e nunca mais nos torna a julgar? Portanto, o meu papel, como sincero, é dar o benefício da dúvida. Será que é verdade aquilo que estão falando dele? Eu não tenho a certeza, não posso julgar. Eu não vi, não posso julgar. Em quarto lugar, ser sincero é não alimentar dúvidas, calúnias ou desconfianças. Esse é o sim de Jesus. A minha palavra tem que ser sincera, dar o melhor significado, não alimentar ou cultivar suspeitas, dar o benefício da dúvida e não alimentar calúnias ou desconfianças. E agora o não. O não corresponde à constância. Eu estou caminhando para o final. O não corresponde à constância, ou seja, eu tenho que ser constante. Eu tenho que ser sempre a mesma coisa. E a constância é relativa a eu manter a minha honestidade. A constância é eu apegar-me à verdade e não abrir mão dela. A constância é eu defender a verdade, sempre e em qualquer circunstância e ocasião. A constância é eu pagar o preço pela verdade. E esse preço é muito caro. Quer saber o preço? Eu vou lhe dizer qual é o preço da verdade. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Quando você mantém a honestidade e não abre mão dela. Quando você se apega à verdade e não abre mão dela. Quando você defende a verdade em qualquer circunstância e não abre mão dela. Quando você paga o preço da verdade, não abrindo mão dela, você vai ser perseguido. Porque você vai ser diferente do mundo. Você vai ser completamente diferente do mundo. Duas notas finais. Tudo o que nós falamos só é possível a quem tem intimidade com Cristo, através da leitura e da meditação das Escrituras Sagradas. Você entendeu o que eu disse? Tudo aquilo que nós falamos só é possível a quem tem intimidade com Cristo. Como? Através da leitura e da meditação das Escrituras Sagradas. Você vai aprendendo a manter a honestidade, a apegar-se à verdade, a defender a verdade através das Escrituras. É as Escrituras que o vão ensinando, é as Escrituras que vão trabalhando em si. Porque de você mesmo, você não consegue ser diferente, ou você vai ser sempre igual àquilo que é a raça humana. Entenda bem uma coisa. Você que me está ouvindo,
Você e eu somos espelhos refletores do grande farol da vida e da verdade. Imagina um farol. Sabe o que é um farol? Eu já falei nisto há pouco tempo. Um farol é uma estrutura que está montada, está construída nas rochas, nas falésias, junto ao mar. Esse farol serve para que os da navegação saibam que ali existe rocha, que ali é terra. Mas eu, quando falo no farol da vida e no farol da verdade, eu falo de Cristo. Cristo é o farol. Cristo é a luz central do farol, é a lâmpada central do farol. Mas essa lâmpada, ela não reflete sem os espelhos refletores à volta, que ao passar na luz, eles vão refletindo a luz. Você e eu somos esses refletores. Cristo é quem nos dá a nós a luz da vida e a luz da verdade. Agora, nós, como espelhos refletores, refletimos a luz da vida e a luz da verdade ao mundo que nos rodeia. Essa vida e essa verdade, ela é através da verdade, combatendo a mentira, sendo constante, não abrindo mão da verdade, não falseando a verdade, não denegrindo a verdade, não denegrindo as pessoas que nos rodeiam. Desta forma, se assim fosse, em regra geral, se assim fosse com mais pessoas, o nosso mundo estaria bem melhor. Eu quero que você seja abençoado hoje com esta palavra. Eu quero que você pense hoje, medite hoje nesta palavra. Eu irei mais tarde publicar este vídeo no meu canal do YouTube. Estará lá disponível para você ouvir novamente. Se alguma dúvida tiver, estarei sempre disponível através de mensagem, através do Facebook, para que você me envie uma mensagem, através do meu e-mail, que também está lá publicado. Seja sempre à vontade para nós conversarmos, para nós tirarmos dúvidas. Mas que o resto deste domingo seja um dia abençoado para si. Não se esqueça, porém, proteja-se. Proteja-se a si. Proteja o seu próximo. Não se deixe influenciar por esta temperatura, por este dia magnífico. Ouça as autoridades de saúde. Fique em casa. Proteja a sua saúde, a saúde da sua família, dos seus amigos e de todo o mundo que o rodeia, para que rapidamente nós saiamos desta situação e nós nos possamos encontrar então lá na igreja, todos juntos, cumprimentando, abraçando, beijando, porque eu já estou com saudades disso. Amém? Então até lá e que Deus os abençoe.